Você já parou para pensar na possibilidade de já ter sido salvo, mas ainda não ser liberto? Você já parou para pensar que há diferença entre salvação e libertação? Você já passou a entender que a salvação é para uma vida com Deus, para uma morada eterna, e que a libertação é para uma vida terrena, para uma morada terrena enquanto ainda estivermos aqui na terra? Fique comigo que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso e o que a Bíblia diz. Para entendermos um pouquinho mais sobre isso, vamos voltar ao povo de Israel quando estava lá no Egito, oprimidos por Faraó, o rei do Egito. Deus libertou, ou seja, salvou o povo de Israel do Egito. Mas o povo do Egito demorou 40 anos para ser libertos de Israel. Isso mesmo, Deus salvou o povo do Egito, salvou o povo de Israel, mas o Egito ainda persistiu, o Egito permaneceu dentro deles ainda por 40 anos. E só depois de 40 anos eles foram libertos do Egito, sendo que há 40 anos atrás já tinham sido salvos. Devemos entender que a salvação, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, é para uma morada nos céus. E a libertação é para uma morada aqui na terra, para uma vivência aqui na terra. Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nos batizamos e decidimos andar com Ele, nós recebemos uma promessa de salvação. Nós recebemos a promessa de ir morar com Deus nos céus, mas ainda não somos libertos de tudo. Às vezes, nós ainda temos várias coisas para nos libertar. Às vezes, nos libertar do pensamento, das opressões. Uma pessoa, quando ele é salva, que ele aceitou o Senhor Jesus Cristo e já anda com Ele, naturalmente, o inimigo não tem mais poder sobre ele, ou seja, de fazer morada nele. Quem mora nele é o Espírito Santo. O inimigo não tem poder de se apossar dele, né, de fazer morada nele, o caso de muitas pessoas manifestarem. Mas isso não quer dizer que ele não sofre por opressões. No meio dessas opressões, o inimigo não consegue entrar dentro dele, mas consegue oprimi-lo. E talvez essa seja a sua dificuldade, uma dificuldade que eu enfrento já há muito tempo. No meio dessa dificuldade, dessas opressões, o inimigo pode estar te oprimindo naquilo que é a sua fraqueza. De repente, é no sexo. De repente, é na falta de entendimento. De repente, é em opressões malignas de diversos e N sentidos. De repente, é um vício da droga, um vício do cigarro, da bebida ou outros vícios que às vezes você acha que é comum, mas te atrapalha no dia a dia, na vida terrena, na vida espiritual, na vida íntima com Deus. Eu digo isso e já começo a dizer, olhando para mim mesmo, as dificuldades que eu enfrento no dia a dia. Uma vez eu me rendi ao Senhor, reconheci-o como meu único e suficiente Salvador. E ali eu recebi uma promessa de salvação, uma promessa de ir morar no céu. E cá entre mim, eu achei que eu já ia ser liberto, mas a libertação é um outro processo. A salvação é para uma morada nos céus. A libertação é para uma vida terrena. A salvação é para uma vida nos céus. A libertação é para uma convivência aqui na terra. Uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos precisar lutar diariamente pela libertação, até alcançá-la. E existem várias fases, podemos dizer. Existem várias dificuldades. E a própria Bíblia diz que nós seremos tentados aqui na terra. E o inimigo, ele o tempo todo está ao nosso derredor para nos tragar, para tragar as pessoas que ainda não são deles ou que não são mais deles. E essas pessoas, nós querendo ou não aceitar, somos nós. É eu e é você. Estamos sujeitos a isso, a essas tentações, a essas opressões. E com isso, nós somos tentados todos os dias, nós somos oprimidos todos os dias e devemos lutar
por diversas libertações e mesmo depois de liberto, lutar contra as opressões malignas. Opressões essas que sempre estão querendo nos puxar de volta para de onde nós viemos. Lá das coisas terrenas, ou seja, das práticas que não agradam a Deus, que vão nos atrapalhar espiritualmente e materialmente, que vão nos atrapalhar nas coisas espirituais e nas coisas naturais. Essa palavra ela serve para crentes e não crentes, para pessoas que já foram salvos e para quem ainda não foi salvo. Todos nós precisamos ser libertos todos os dias. E talvez para você, assim como eu, que já reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, há muito tempo está lutando. Fala, mas eu sinto a presença de Deus. Ou talvez você já recebeu dons espirituais, ou não necessariamente não. Já foi aperfeiçoado em muitas das suas vocações, no entendimento, na sabedoria, né? Talvez já tenha alguma direção de Deus, tem sonhos, visões e às vezes até tem interpretações sobre elas, mas ainda não entendeu e acha que não precisa de libertação. Engana-se você. Você precisa de libertação. Eu preciso de libertação. A palavra de Deus diz que nós pecamos todos os dias. Então só aí nós já temos um ponto onde nós precisamos de libertação todos os dias. E se nós não entendermos isso, nós vamos deixando as coisas, e o inimigo vai nos oprimindo, nos iludindo, nos enganando, nos ludibriando, e nós vamos passando o tempo. Por muito tempo eu lutei e falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu cheguei a orar no meio dos meus irmãos, orem. Se houver alguma coisa em mim, que se manifeste, mas nunca manifestava nada. Por quê? Porque uma vez que eu fui salvo e ando com Cristo, o que acontece? O inimigo não tem poder de entrar em mim. Ele não tem poder de fazer morada em mim. Só o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que eu não preciso de libertação. Porque eu sou oprimido por ele todos os dias. E você também sofre essas opressões. E se nós não entendermos isso, nós não passamos a lutar, não reconhecemos, não temos a humildade de reconhecer isso perante os homens e perante Deus, assim como eu estou reconhecendo, estou sujeito a ser atacado por você ou compreendido por você. Mas a ideia que eu quero te dar é que você olhe para si mesmo, assim como eu estou olhando para mim e reconhecendo essa dificuldade. Eu luto, passo por opressões. E o Senhor me deu uma visão nesta madrugada e me fez entender isso. Eu perguntando ao Senhor, Senhor, quanta dificuldade, todos os dias eu te busco, luto e não consigo vencer algumas coisas. E o Senhor me mostrou que era opressão. No meio dessas opressões, vamos levar para uma situação mais simples. Você pare e pense nas situações em que você é oprimido no dia a dia, é tentado no dia a dia. Aí se lembre de coisas que você consegue vencer e de coisas que você não consegue vencer. Eu não estou aqui para te julgar, você mesmo olha para você, que eu estou olhando para mim. E aí fui levado a parar e pensar nas coisas que eu não estou conseguindo vencer e lutar por isso. Aonde eu não estou conseguindo vencer é onde o inimigo está me oprimindo. Aonde você não consegue vencer é onde o inimigo está te oprimindo. E isso não quer dizer que ele mora dentro de você. Para a alegria do teu coração e com muito prazer eu quero te dizer, talvez o Espírito Santo já está em você. Se ele te deu esse entendimento e você está recebendo isso com sabedoria, já é a sabedoria dele, já é a direção dele, já é a presença dele na tua vida. E talvez você tenha essas dificuldades. Ele fala contigo, ele te alegra, você sente a presença de Deus, você ora, Deus fala contigo, você tem intimidade com o Espírito Santo, uma certa intimidade, você tem fé, mas sempre é oprimido, sempre cai nas mesmas fraquezas. O que é isso, Emerson? Segundo o que eu entendi através do discernimento que eu tive nesta madrugada e que ainda vou estar trabalhando, buscando mais discernimento sobre isso, porque achei muito importante e por isso eu estou trazendo até você. Eu entendo que somos oprimidos às vezes. E hoje nós temos muitas pessoas oprimidas, em todas as classes, católicos, cristãos, protestantes ou não, pastores, mestres, líderes, congregados, muitas pessoas oprimidas, usados por Deus, menos usados, mais usados.
passando por opressões, e por não entender que está sendo oprimido pelo inimigo, ou por achar às vezes que já foi liberto de tudo, continua sofrendo uma vida toda. A salvação é para uma vida nos céus. A libertação é para uma vida na terra. E nós precisamos entender isso. Passe a lutar pela sua libertação do dia a dia. Peça a Deus que te ajude a diagnosticar o que está te oprimindo, onde você precisa de libertação, e o Senhor vai te mostrar. Eu não posso dizer para você aonde é a sua libertação. Na verdade, eu sei um pouco da minha, e certamente o Senhor vai lá me mostrar mais dificuldades que eu tenho, porque tem dificuldades que nós conhecemos, tem dificuldades que nós reconhecemos, e tem dificuldades que nós não conseguimos entender, ou diagnosticar, ou reconhecer, ou perceber, ou ver, sem a ajuda do Espírito Santo. Todavia, depois de ouvir esse vídeo, busque, ore, peça discernimento do Espírito Santo. Também te peço, se porventura você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, faça algum comentário, curta, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Uma vez que você fizer isso, a própria plataforma vai estar entendendo que esse vídeo é de utilidade. E com isso ela também vai ajudar a compartilhar para mais pessoas. Seja uma pessoa consciente nisso. Eu queria que você entendesse isso aqui, que hoje me veio como entendimento, e que nós pudéssemos lutar contra também as opressões do inimigo e saber diferenciar o que é salvação e o que é libertação. Quando nós olhamos para um contexto bíblico, a palavra diz que nós pecamos todos os dias. Se nós pecamos todos os dias, até o último dia da nossa vida, nós vamos estar em pecado. Nós vamos estar precisando de libertação. Emerson, mas então quando eu for para o céu, eu vou com alguns pecados ainda? No meu entender, sim. Não estou dizendo que é, mas no meu entender, sim. Nós vamos ser libertos, nós vamos ser salvos pela misericórdia de Deus, uma vez que nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não é porque nós somos libertos em tudo, não é porque nós conseguimos a libertação em tudo. Lembra-se que quando, olha, uma explicação muito simples para isso, para fechar esse vídeo, a palavra de Deus diz que no céu nós vamos ser purificados. Então, aqui nós recebemos a salvação através do Senhor Jesus Cristo, a garantia de ser salvos, de ir morar no céu. A libertação nós vamos alcançar no dia a dia. E quando nós alcançarmos uma libertação, devido às opressões desse mundo, onde a palavra de Deus diz que o mundo já jaz no maligno, onde ela diz que o inimigo nos tentará, que aqui nós sofreremos aflições, nós precisamos ser libertos diariamente. Uma vez que nós vamos entendendo isso, nós vamos conseguindo criar um bloqueio contra as perseguições do inimigo, contra as opressões malignas. E lá no céu, nós vamos ser libertos? Sim, já é uma outra fase. Aqui, a libertação diariamente. Uma vez que somos salvos e formos para o céu, nós vamos ser purificados. Uma vez que nós formos purificados, aí nós vamos ter uma libertação completa. Eu creio que você entendeu, né? Somente no céu vamos ser purificados. Entendeu? A purificação, ela vai nos libertar por completo. Enquanto estivermos aqui, nós vamos sofrer opressões. E talvez você tenha algumas dificuldades, já foi salvo, mas ainda sofre opressões que te fazem cair em alguns pecados, em algumas dificuldades que você tanto abomina, que você tanto luta e ainda não conseguiu vencê-las. Para vencê-la, você primeiro tem que entender isso, diagnosticar onde você está sendo tentado. Você precisa diagnosticar onde você está sendo oprimido pelo inimigo. Uma vez que você entendeu isso, você vai buscando a ajuda do Espírito Santo. Não tenha medo de confessar isso aos seus irmãos. Não precisa estar confessando para todo mundo, né? Eu estou expondo porque eu quero que muitas pessoas ouçam esse vídeo, e inclusive que ajude outras pessoas compartilhando, né? Mas uma vez que você diagnosticou, passe a orar a Deus, procure pessoas de oração, busque pessoas que têm entendimento sobre a área espiritual, né? Peça ajuda e juntos vocês vão vencer. A palavra de Deus diz que tudo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Ligue isso nos céus,
junto com outras pessoas recíprocas de oração, outras pessoas que entendem desse processo. De repente até você vai trazer esse vídeo para ele e ele vai estar te ajudando, vai estar analisando, vai estar buscando o conceito disso. Lembra-se de uma mulher que tinha na Bíblia, era filha de Abraão e sofria de uma doença já há mais de 20 anos, tinha gastado todos os seus recursos e não conseguia se libertar. Quando chegou ao Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? O Senhor falou bem assim: o Senhor expulsou o inimigo da vida dela. O que era aquilo? Não era uma doença natural, era uma enfermidade espiritual. Às vezes nós temos uma enfermidade espiritual e vamos no médico, o médico não consegue diagnosticar, o médico não consegue achar o que é aquilo, e não é uma doença, não é natural, é espiritual. Assim são outras libertações. Eu te dei esse exemplo. Para o vídeo não ficar muito grande, já está em 15 minutos, eu vou parar por aqui, mas analise isso, entenda. A salvação é para uma vida eterna, a libertação é para uma vida terrena. Entenda, diagnostique onde você está sendo oprimido e não está conseguindo vencer. Diagnostique, consiga diagnosticar isso e vai se tornar muito mais fácil para você vencer. Que Deus te abençoe. Compartilhe com alguém, ajude, para que mais pessoas possam ter benefício a essa palavra, esse entendimento. Deixe também o seu comentário, a sua pergunta. Se Deus me der graça e sabedoria, discernimento, eu também posso até responder alguma coisa, caso o Senhor me dê sabedoria. Se não, simplesmente não direi nada, porque não vou saber. De repente você pode até acrescentar alguma coisa nos comentários abaixo. Fique à vontade. Eu sou Emerson Linhares, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.